polaridade de moléculas. Bora lá ver como funciona isso aí. Galera, dado esse ponto de polaridade aqui, a gente primeiro, antes de saber isso, a gente precisa saber muito bem a geometria molecular. É importante. E ainda a polaridade de ligação, tá? Então fica esperto aí na parte de polaridade de ligação que a gente acabou de ver. Beleza? Bom, como que vai se dar a polaridade de molécula? Ou você vai falar se a molécula é polar, se a molécula é apolar, e aí, como funciona isso, né? Ah, professora, a água é polar. Por quê? Bom, vamos ver isso aqui. Primeira coisa, eu preciso deixar a água na sua geometria correta. E a gente sabe que a geometria da água é angular. Olha que legal que eu vou falar. Ó. O arranjo da molécula de água é um arranjo tetraédrico, porque eu tenho 4 nuvens eletrônicas, mas eu tenho 2 ligantes. Então é um arranjo tetraédrico com uma geometria angular, tá? Arranjo e geometria são termos diferentes. Bom, então eu vou colocar aqui, ó, a água na sua geometria correta. Uma aqui, eu tenho um hidrogênio e eu tenho um hidrogênio. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar ligação por ligação, tá? Olha só, a perguntinha seria, essa ligação aqui, ó, estou olhando isoladamente, entre esse oxigênio e esse hidrogênio, essa ligação é polar ou essa ligação é apolar? Quem é mais eletronegativo? Vamos pegar aqui, ó. Quem é mais eletronegativo entre esses dois? O oxigênio, a FOM. Fui ontem no Clube Brasil e só comi Papo Helmets. O hidrogênio está lá atrás. O oxigênio é mais eletronegativo. Então eu vou representar isso com uma seta. Vou representar aqui, ó, com essa seta, no sentido do oxigênio dizendo que ele é o mais eletronegativo. É como se fosse um vetorzinho, aqui a gente vai utilizar a noção de vetores lá da física, entretanto, é bem simplesinho aqui, tá? Agora, ó, analisei essa ligação. Agora, essa ligação aqui, essa ligação entre esse hidrogênio e oxigênio, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então eu faço uma seta aqui, ó, em direção ao oxigênio. Pronto. Agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar somar esses vetores. O que aconteceu? Ó, daqui para cá, como eu vi que o oxigênio é mais eletronegativo, eu tenho uma ligação polar, porque afinal de contas são átomos diferentes, né? Então eu formei um polo, eu formei 2 polos, um polo negativo e um polo positivo. É como se eu pudesse falar que eu formei um dipolo. Olha que legal, um dipolo. Eu formei um dipolo aqui e, consequentemente, um dipolo aqui, tá? Esse dipolo a gente pode representar pela letra grega Mi, tá? Letra grega Mi. Cadê aqui, ó? Letra grega Mi. Esse aqui é o momento dipolo. Tá? Então é como se eu tivesse um mizinho aqui e um mizinho aqui, tá? Que representa o momento dipolo. O momento dipolo está em direção ao oxigênio. Isso só indica quem é mais eletronegativo. Bom, como que eu vou saber se a molécula é polar ou apolar? Soma os 2 vetores. Olha só, eu tenho aqui 2 vetores nesse sentido aqui, ó, subindo. Se eu somar esses 2 vetores, o que vai acontecer? Eu vou ter uma resultante para algum lugar? É lógico que eu vou. Se os 2 estão indo para cá, eu vou ter uma resultante aqui para cima. Experimenta aí, ó. Eu tenho, vamos pegar aqui, se você consegue me entender. Eu tenho aqui uma cadeira. Tem uma cadeira aqui. Um Franciel está puxando para cá e o outro Franciel está puxando para cá. Para onde vai ir a cadeira? A cadeira, consequentemente, vai vir reto aqui. Ou seja, eu tenho uma resultante justamente aqui. Como os 2 vetores estão nessa direção aqui, eu vou ter um vetor resultante aqui para cima. Aqui para cima eu terei um vetor resultante. Portanto, eu poderia dizer assim, ó, se eu somar esses 2 vetores, vai dar 0 ou vai dar um número aí diferente de 0? Pensa no cabo de aço, né? Daria 0 se as forças fossem uma para cá e outra para cá e se as forças fossem iguais, né? Aí daria 0. Nesse caso aqui, eu somei e ainda tive um vetor resultante. É lógico que não vai dar 0. Portanto, eu posso afirmar que o meu momento dipolo resultante, ó, o meu momento dipolo resultante, coloquei aqui o que é esse Mi, ó. O momento dipolo resultante, ele é diferente de 0, acaba sendo diferente de 0. E toda vez que o meu momento dipolo resultante for diferente de 0, aí sim a minha molécula é polar. A minha molécula é polar. Olha só que legal, o que eu vou colocar aqui, ó. Toda vez que o momento dipolo resultante for diferente de 0, eu tenho uma molécula polar. Uma molécula polar. Tá? E toda vez que o meu momento dipolo resultante for igual a 0, a minha molécula será apolar, tá? Então a gente sempre precisa pensar nessa ideia, ter essa ideia aqui, ó. E a gente vai treinar aqui um pouquinho mais. Com qual molécula? Vamos treinar agora com a molécula de CO2, o gás carbônico, tá? É bem bacana de ver isso aqui. Antes disso, só vamos anotar aqui, ó. Anotem isso ao lado porque é super importante, ó. As ligações para essa molécula aqui, ó. Ligação é polar. A ligação é polar. E a molécula, a gente acabou vendo, tá? O momento dipolo resultante foi diferente de 0. Então, a molécula aqui é polar também, a gente acabou vendo isso.
Ah, professor, mas sempre vai ser assim. Calma, querido, calma. Vamos pegar esse carinha aqui, ó, o CO2. CO2, gás carbônico. O que você precisa fazer? Bom, eu sei que a geometria desse cara aqui, eu tenho em mente que você já saiba a geometria. Eu estou partindo desse ponto, tá? Que você saiba a geometria. Se não souber a geometria, dá uma pausa, dá uma olhadinha no vídeo de geometria e aí continua, tá? A geometria do CO2, aqui, ela é linear. Então, vamos pegar aqui, ó, C, eu tenho um oxigênio aqui, uma ligação dupla, outra ligação dupla. Perfeito. Agora vamos lá, analisar ligação por ligação. Entre esse carbono e esse oxigênio aqui, ó, essa ligação dupla aqui tem átomos diferentes, então obviamente que é uma ligação polar, tá? Quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Então, ó, seta aqui pro oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Agora, entre essa ligação aqui, carbono e oxigênio, quem é mais eletronegativo? Ah, lógico que é o oxigênio. Então, uma seta aqui, ó, igualzinha à anterior, só que para esse lado agora. Perfeito. Agora vamos lá, o momento de polo resultante, vou somar esses vetores aqui. Você tem aí, ó, justamente aqui, ó, o centro, você está aqui comigo, no centro. Aqui vamos pensar que eu tenho uma linha, tá? Eu tenho um Franciel puxando para cá e outro Franciel puxando para cá. Ambos aqui com a mesma força, a mesma intensidade. Essa corda aqui, ela ia se mexer, ela ia pender para um lado ou para o outro? Não, porque são dois Franciéis aqui, né? Tem a mesma força, mesma intensidade. Então, eu vou ter um momento de polo resultante zero, porque simplesmente não vou ter nenhum valor que acabou restando, enfim, eu tenho uma força que acabou anulando a outra força. Então, olha só, o momento de polo resultante acaba sendo zero. E se o momento de polo resultante é zero, se o momento de polo resultante é zero, a minha molécula ela é apolar. Ela é apolar. Então, só para escrever isso aqui, ó, as ligações dessa molécula, olha aqui, deu diferente agora. As ligações são polares ou apolares? A ligação é polar. Opa, a ligação é polar, porque são átomos diferentes. Já a molécula, a molécula, como os dois vetores acabaram se anulando, a minha molécula é apolar. Aí, ó. Minha molécula é apolar. Perfeito? Então você precisa tomar cuidado diante dessa situação. Sempre colocar inicialmente na geometria correta e aí depois você analisar os vetores de cada ligação e aí sim da molécula. Tá bom? Vou fazer mais um caso aí e aí vou passar uma setinha aí pra vocês, pra ficar bem esperto, tá? Vamos pegar o caso aqui, ó, da molécula de NH3. Vamos pegar aqui em cima, ó, NH3. Vamos lá. Primeira coisa, vou partir do ponto que eu já sei a geometria. Geometria da amônia é piramidal. Então vamos colocar aqui, ó. Piramidal. Eu tenho um nitrogênio, eu tenho um aqui, eu tenho este cara aqui está para frente aqui, para trás. Tenho um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Eu tenho um parzinho de elétrons ali em cima que acaba sobrando. Maravilha. Bom, vamos lá então. Se eu analisar essa situação aqui, eu vou primeiro observar ligação por ligação. Entre essa ligação aqui, nitrogênio e esse hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Ó, já consigo ver como essa ligação tem átomos diferentes. Essa aqui, exclusivamente essa, é uma ligação polar, tá? Porque são átomos diferentes envolvidos nela. Quem é mais eletronegativo? Fui ontem no... Opa, já apareceu o hidrogênio, ou nitrogênio. Então o nitrogênio é mais eletronegativo. Seta para cima do nitrogênio. Aqui a mesma coisa, né? Ó, seta para cima do nitrogênio e aqui também seta para cima do nitrogênio. Olha só que legal, vou desenhar uma pirâmide aqui. Tem uma pirâmide. Então agora a gente tenho aqui na minha mão, aqui na minha mão mesmo, eu tenho um nitrogênio. Aqui eu tenho um hidrogênio e um hidrogênio. Beleza, ó, vocês estão observando. O vetor tá para cá, o vetor tá para cá, o vetor tá para cá. Todos os vetores estão indo para cima. Portanto, eu vou ter, se eu somar esses vetores, eu vou ter uma resultante? É lógico que eu vou ter essa resultante. Para onde vai ser essa resultante? Ela vai ser para cima. Então, eu tenho sim um momento de polo resultante que vai ser diferente de zero. Então, ó, a minha resultante aqui vai ser para cima. Já coloquei aqui. Se ela é para cima, o meu momento de polo resultante acaba sendo diferente de zero. E se é diferente de zero, a minha molécula é polar. Olha só, a minha molécula acaba sendo polar. Vamos só colocar aqui no canto, ó. Ligações são polares, ligação polar todas, e a molécula, ela acaba sendo polar também. Maravilha, tá? Agora vamos ficar de olho em uma situação. Aguenta aí. Gente, a grande sacada, o grande segredo quando eu falo de polaridade de moléculas está aqui, uma setão tá aqui. Qual que é? Olha só.
para polaridade de moléculas. Toda vez, você não precisa obrigatoriamente ficar fazendo os vetores para lá, vetor para cá. Alguns exercícios pedem e você precisa saber isso, por isso que a gente já viu, tá? Agora, se você quer agilidade, um pouco mais de praticidade, aí para você saber se é polar ou apolar, aí você já vai para isso aqui. Olha só, toda vez, você já sabe geometria, tá? Toda vez que o número de nuvens for igual ao número de ligantes iguais, isso é importante, ligantes iguais, toda vez que isso acontecer, a tua molécula será apolar, tá? E toda vez que o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, aí a molécula será polar. É só você fazer isso aqui. Vamos fazer um teste para essas três moléculas? Olha só, a primeira aqui, molécula totalmente estranha. Como que você faria isso? Bom, vamos partir do ponto inicial. Começando lá com a geometria, olha só. Primeira coisa, eu sei que o hidrogênio nunca vai ser átomo central, o cloro só faz uma ligação, o carbono sim, ele está ali na família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele vai fazer 4 ligações ainda para completar o octeto. Então eu sei que ele é o elemento central. Vamos colocar um aqui? Tanto faz agora as posições. Vou colocar aqui um cloro, vamos colocar um cloro aqui, vou colocar um hidrogênio aqui, vou colocar um hidrogênio aqui. Tanto faz as posições. Agora vamos lá. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, hidrogênio 1, o cloro 7, porque ele está ali na família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência, falta apenas um. Fazendo compartilhamento, todo compartilhamento, ó. Aqui eu vou ter uma ligação, aqui eu vou ter uma ligação, aqui eu vou ter uma ligação, aqui eu vou ter uma ligação. Beleza, agora, através dessa regrinha, o que você podia analisar? Se a molécula é polar ou apolar. Já a partir de agora, olha só. Qual é o número de nuvens total que eu tenho em torno do átomo central? Aí você vai contar. Ó, 1, 2, 3, 4. É só isso. Esse é o número de nuvens. Quantos ligantes iguais eu tenho? Ah, eu tenho esses dois que são iguais, tenho esses dois que são iguais. Então eu só tenho 2 ligantes iguais. Só isso, né? Só isso. Portanto, o número de nuvens que eu tenho, que é 4, eu acabei de ver, é igual ao número de ligantes iguais? Não, é só 2 ligantes iguais. Ah, não. Então o número de nuvens é diferente do número de ligantes iguais. Portanto, a molécula vai ser polar. Já posso afirmar que a molécula é polar? Já pode sim. Vamos confirmar isso aqui de um outro jeito? Então aqui, ó, a gente já disse que a molécula ela vai ser polar. Vamos confirmar pelos vetores agora. A molécula é polar. Bom, pelos vetores eu acabei vendo aqui que eu tenho 4 nuvens. 4 nuvens exatamente é o arranjo tetraédrico, né? O átomo central está no centro de um tetraedro. Então eu teria aqui, ó, o carbono. Vamos colocar aqui embaixo, ó, o carbono aqui, desenhando um tetraedro. Eu tenho pra cá e pra cá. Beleza. Colocando aqui, ó, um cloro aqui, outro cloro aqui, um hidrogênio e outro hidrogênio. Beleza. Vamos analisar agora os vetores, ligação por ligação. Começando aqui embaixo, então, entre o hidrogênio e o carbono, quem é mais eletronegativo? Vai lá. Fui ontem no Clube Brasil e só comi. Opa, apareceu o carbono. Carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, setinha para o carbono. Seta aqui para o carbono. Então, a densidade se concentrou aqui no carbono. Aqui, como é hidrogênio e carbono, a mesma coisa. Opa, vai. Agora sim. Setinha, vetorzinho. Agora, entre o carbono e o cloro, quem é mais eletronegativo? Fui ontem no clube. Então, o cloro já apareceu. O cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, olha só, seta para o cloro. E, consequentemente, aqui também é outro cloro, então uma seta para o cloro. E aí, eu vou ter algum vetor resultante? Olha só que legal, gente. Vamos pegar aqui a seguinte situação. Olha só. Se eu estiver representando as minhas ligações aí como pincéis para facilitar a nossa vida, olha só que bacana que fica. Eu vou representar um tetraedro, fica mais fácil de visualizar. Tenho aí um aqui, um aqui. Vamos pegar pela ponta maior para ficar mais fácil. Aí, um tetraedro. Agora sim, um tetraedro. Maravilha. Bom, vamos lá, por parte então. Eu tenho aqui, para cima eu tenho cloro e para cá eu tenho cloro. Cloro e cloro, hidrogênio e hidrogênio. Eu analisei primeiro a situação do hidrogênio. Então, daqui para cá, o hidrogênio para o carbono, a densidade se concentrou aqui no carbono. E para esse hidrogênio e carbono, a densidade se concentrou toda no carbono. Então, a densidade está toda em cima desse carbono. Beleza. Agora, depois disso, eu parti para os dois cloros. Daqui, ó, para o carbono para o cloro, para onde que foi o vetor? Foi em direção ao cloro. Então está indo para cá o vetor e o outro foi em direção ao outro cloro. Então eu tenho um vetor para cá e outro vetor para cá. Se eu for fazer uma soma vetorial, a minha resultante vai acabar dando aqui no meio. Por que então eu tenho uma ligação polar? Porque eu tenho um vetor resultante diferente de zero. Olha só. Aqui, ó, densidade se concentrou toda no carbono e a partir desse ponto, a soma vetorial, a resultante vai estar justamente para cá, ó. Aqui eu tenho o meu vetor resultante, o meu mi resultante. Como eu tenho um vetor resultante diferente de zero, eles não se anularam, eu tenho sim uma molécula polar. Olha só que legal, tá? Fica aí a dica. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, beijão e até a próxima. Valeu!